Isso aí, meus amigos. Vamos iniciar esse projeto tratando de direito penal militar. Eu sou o professor Tiago Rangel e vamos trabalhar a disciplina de direito penal militar específico aqui para concursos internos da Polícia Militar de Minas Gerais. Bacana? Contem conosco nesse projeto. Direito penal militar, uma disciplina para a gente gabaritar, né? Eu vou pegar minhas aulas aqui, assistir. Tive alguma dúvida, eu vou rever essas aulas. Tive dúvida, procura a gente no Instagram, vai estar no nosso slide, no nosso Instagram. Pergunte, tire a dúvida. Faça um resumo bacana de cada aula que você assistir, né? Publique lá nos grupos da turma, né? De cada um, né? Da turma de sargento, da turma de oficial. Para quem estiver estudando aí, faz aquele resumo bacana. Consta lá, né, que o resumo foi extraído de uma aula do Kibizu. E aí você vai estudar e ajudar os colegas lá que ainda não matricularam no curso. Isso é uma estratégia, né, de estudo. Esses resumos são muito importantes. Meus amigos, vamos lá. Vamos começar a nossa disciplina aqui falando de direito penal militar. Antes de entrarmos propriamente falando, né, nos artigos do no Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, a gente precisa entender onde que esse direito penal militar ele está situado. Se eu pego, pessoal, uma camada, né, o direito como um todo, peguei ali o direito como um todo, eu divido a ciência de direito, né, em duas partes, um ramo público e um ramo privado. Dentro desse ramo público, nós temos aquelas disciplinas, aquelas matérias que tratam da relação do Estado perante o indivíduo. Lá no ramo privado, são relações do indivíduo com o indivíduo. Né? Eu tenho, por exemplo, uma lei de direito, um código do direito civil lá. Então, eu tenho um indivíduo tratando com o indivíduo, né? no direito privado. Quando eu venho para o ramo do direito público, eu estou pensando no Estado tratando com esse indivíduo. E aí, dentro desse ramo do direito público, nós temos direito penal, direito processual penal, bacana? E aí, o direito penal militar, por óbvio, ele está também inserido nesse ramo público. Mas, para a gente entender de fato onde que o direito penal militar está inserido, eu preciso pegar, né, pinçar esse direito penal comum, que é um ramo do direito público, e entender o que é esse direito penal comum. Então, eu tenho um direito como um todo, divido esse direito em duas partes, né, uma dicotomia aí, ramo público e ramo privado, e entendo que o direito penal comum ele está inserido dentro desse ramo público. E o que é esse direito penal ou um direito penal comum? Né? É um conjunto de normas jurídicas. Então, direito penal é um conjunto de normas jurídicas que tipifica condutas e as respectivas sanções. Bacana? Tipifica a conduta e as respectivas sanções. Beleza? E tem como objetivo, pessoal, tutelar os bens mais importantes para a sociedade. O objetivo principal do direito penal é garantir, é tutelar e proteger os bens mais importantes para o convívio em sociedade. Quais são esses bens? Vida, patrimônio, liberdade, né, honra. São todos bens que são tutelados, que são protegidos pelo direito penal comum. E o direito penal militar? O que é o direito penal militar? O direito penal militar também, em apertada síntese, é esse conjunto de normas jurídicas que tipifica condutas, não é isso? E as respectivas sanções. E também tem como objetivo tutelar, garantir aqueles bens jurídicos mais importantes para a convivência em sociedade. Dentre eles, vida, patrimônio, liberdade, honra. Então, direito penal comum é a mesma coisa de direito penal militar? Não. O direito penal militar, ele tem um plus. Ele tem algo a mais que o direito penal comum não tem. E isso é o que torna o direito penal militar um direito especial em relação ao direito penal comum. Beleza? E o que torna o direito penal militar especial em relação ao direito penal comum é que o direito penal militar ele tem como objetivo, além de tutelar aqueles bens jurídicos que são
extremamente importantes para a sociedade, ele tem como objetivo garantir os princípios da hierarquia e disciplina, que são os pilares de qualquer instituição militar. Qualquer instituição militar, se a instituição é militar, ela tem como pilar hierarquia e disciplina. E um dos objetivos principais do direito penal militar é garantir, né, fazer com que essas instituições possam fazer valer esses princípios da hierarquia e disciplina. Ou seja, o direito penal militar ele tem como fim buscar a sustentabilidade dessas instituições militares. Beleza, meus amigos? Então, situado, né, onde que esse direito penal militar está, vamos avançar aí para o nosso próximo slide. Onde que está situado, pessoal, hierarquia e disciplina na nossa Constituição? Né? Porque se eu falei que hierarquia e disciplina ou são princípios, eu tenho que ter algum lugar que me dá esse fundamento. E esse fundamento está lá na Constituição, no artigo 142 e no artigo 42 da Constituição Federal. Vamos lá. O artigo 142 ele fala o seguinte, que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ah, professor, mas o nosso objetivo aqui não é trabalhar Forças Armadas, o nosso objetivo aqui é trabalhar Polícia Militar. Nosso curso é um curso específico para a Polícia Militar e Polícia Militar de Minas Gerais, não é isso? A gente está trabalhando aqui com a banca da PMMG, com o CRS. E aí, onde que está esse fundamento para as polícias militares? Esse fundamento vai estar lá no artigo 42 da Constituição Federal, que fala o seguinte: os membros das polícias militares, então aqui, ó, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, os militares dos estados são os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares que estão inseridos em uma instituição que tem como base, que tem como alicerce a hierarquia e disciplina, né? Que é o grande objetivo de garantia do Código Penal Militar. Prosseguindo, meus amigos, onde mais que eu encontro, né, de maneira bem sintética aqui, esses princípios da hierarquia e disciplina? Eu vou encontrar os princípios da hierarquia e disciplina tanto no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, como na Lei, né, 14.310, que é o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. A gente que está estudando aí para os concursos internos da PMMG, né, essas duas leis, né, estaduais são extremamente importantes para a gente. E lá eu encontro a definição de hierarquia e disciplina. Qual que é a definição de hierarquia e disciplina? É muito simples. Quando eu falo em hierarquia, eu estou falando de um escalonamento dentro das instituições militares. Pensei em instituição militar, eu tenho um escalonamento entre postos e graduações. Bacana? Eu tenho lá desde o soldado de segunda classe até o coronel. Esse escalonamento entre graduações e postos, eu estou falando de hierarquia. Um escalonamento piramidal, não é isso? Eu tenho mais soldados do que coronel, um escalonamento piramidal. Isso é hierarquia. E o que vem a ser disciplina? A disciplina, pessoal, ela está diretamente vinculada à hierarquia, porque a disciplina nada mais é do que o fiel cumprimento daquelas ordens legais emanadas pelo meu superior hierárquico. Então, se eu tenho um escalonamento entre graduações e postos, em que eu sei que o terceiro sargento é superior hierárquico ao cabo, as ordens legais emanadas por esse terceiro sargento devem ser cumpridas na íntegra, né? De pronto, com energia, de forma vigorosa, por aquele cabo que recebeu a ordem a ser cumprida. Isso é disciplina.
E isso é o sustentáculo de qualquer instituição militar. E eu fui muito claro aqui, as ordens legais, aquelas ordens que não são manifestamente ilegais nem manifestamente criminosas. Bacana? Porque a gente está dentro de um Estado democrático de direito. E nesse Estado de direito eu tenho que cumprir norma, eu tenho que cumprir regra. Beleza? O princípio da hierarquia e disciplina não pode ser considerado de forma alguma como sinônimo de arbitrariedade. Beleza? Show de bola. Então, entendendo, né, essa parte aqui inicial dessa introdução ao direito militar, eu posso extrair, pessoal, que o direito penal militar ele é uma norma especial. Então, eu tenho o direito penal militar, tendo como a norma principal o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, que é o Código Penal Militar, que é uma norma especial. Ela é uma norma especial em relação ao direito penal comum, ao Decreto-Lei 2848 de 40 lá do que é o Código Penal Comum. E se eu falo que o direito penal militar ele é uma norma especial, eu trago, né, à tona o princípio da especialidade. E o que esse princípio da especialidade ele diz? Ele diz que, num caso concreto, em que eu tenho uma norma comum, que é o direito penal comum, e uma norma especial, eu vou aplicar a norma especial. Então, se há um crime militar acontecendo, eu tenho que aplicar a norma especial, que é o Código Penal Militar. Bacana? E aí a gente já falou isso. O que é essa norma especial? É aquela norma que tem tudo que a norma comum tem e um algo a mais, um plus. E o que é esse algo a mais dentro do direito penal militar? É que o direito penal militar ele tem como objetivo garantir a hierarquia e disciplina, que são os sustentáculos das instituições militares. Quando eu falo em instituição militar, no âmbito federal eu estou falando de Marinha, Exército e Aeronáutica, e no âmbito estadual eu estou falando de polícias militares e corpos de bombeiros militares, beleza? Ensinamento aqui que não cai em prova, né? Mas é interessante nós que somos militares entender, né? Por que eu tenho que falar sempre, ou toda vez que vem escrito nos documentos, vem Marinha, Exército e Aeronáutica? Porque a Marinha ela é a instituição mais antiga. Embora o Exército seja a instituição mais famosa, vamos dizer assim, né? Quando eu falo em Forças Armadas, quando eu falo em militares federais, eu penso logo no Exército. Mas a Marinha é uma força mais antiga que o Exército, ou seja, foi criada antes. O Exército é uma força mais antiga que a Aeronáutica. Por isso que eu falo sempre Marinha, Exército e Aeronáutica. E aí, pensando que nós estamos tratando aqui da PMMG, a Polícia Militar de Minas Gerais é a polícia mais antiga dentro do Brasil. Então, nós temos aí 247 anos, não é isso? Então, a Polícia Militar é a polícia mais antiga. Então, se eu tiver qualquer instituição militar, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, ela vai vir primeiro, assim como a Marinha vem no âmbito federal. Beleza? Vamos dar prosseguimento, meus amigos. Se eu estou falando de especialidade, o direito penal militar ele é especial em relação ao direito penal comum. Isso é tão verdade, né, que quando eu vou na Constituição, eu tenho uma justiça militar, eu tenho uma justiça especial para tratar dos crimes militares. Por quê? Porque quando eu tenho um crime militar, lá na frente a gente vai ver o que de fato é um crime militar, e essa resposta é importantíssima para a gente, né? O que é um crime militar? Talvez é a resposta mais importante que nós tenhamos para dar nesse nosso conteúdo aqui de direito penal militar. Mas antes disso, eu já tenho que saber que o crime comum ele é processado e julgado pela justiça comum. E o crime militar ele é processado e julgado pela justiça militar. Bacana? Porque ele é especial. E aí, dentro disso, eu tenho a justiça militar no âmbito federal e tenho a justiça militar no âmbito estadual. Esse ponto aqui, pessoal, embora a gente não tenha ainda entrado, né, no código propriamente dito do direito penal militar, ele é importantíssimo. Ele vai fazer eu acertar questões
na disciplina de Direito Penal Militar, de Processo Penal Militar, na disciplina de Direito Constitucional Federal, Direito Constitucional Estadual. Então é importantíssimo. Vamos lá para o slide para a gente ver o que a norma fala. A respeito de justiça militar, o artigo 124 da Constituição Federal fala que a justiça militar, eu vou circular a justiça militar aqui, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Toda vez, meus amigos, que na nossa prova vier apenas justiça militar, entenda justiça militar federal ou justiça militar da União, beleza? Isso cai em prova, isso confunde e isso faz aquele coleguinha lá que não está fazendo o quibizu errar a questão. Nós não vamos errar, mas vai ter muita gente que vai errar por isso. Porque quando fala justiça militar, eu logo penso qual? Não, falou justiça militar, é justiça militar federal. E a justiça militar federal, pessoal, ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A gente vai ver quais são esses crimes militares definidos em lei. A competência da justiça militar é em razão da lei. Então, se eu tenho crime militar, é competência da justiça militar federal ou da União processar e julgar. Quando eu vou para o artigo 125, parágrafo 4º da mesma Constituição Federal, lá traz a competência da Justiça Militar Estadual, que é o que mais nos interessa, né? Tendo em vista aqui o nosso objetivo. E lá fala o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual, para vocês verem que eu não estou falando mentira, ó. A Constituição é clara, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Quem são os militares dos estados, pessoal? Vimos lá no artigo 42 da Constituição Federal. São os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, nos crimes definidos em lei. Então aqui eu tenho uma competência da Justiça Militar Estadual em razão da pessoa. Bacana? Para nós aqui agora, o que importa é até aqui. Eu tenho que saber o restante aqui e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, que é importantíssima para a gente lá, quando a gente for estudar os parágrafos do artigo 9º, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Beleza, mas vamos até aqui, ó, até em lei. Quando eu tenho a Justiça Militar Federal falando que compete a ela processar e julgar os crimes militares, eu estou falando em razão da lei. Quando eu tenho que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, ou seja, os membros do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, eu estou falando que a competência da Justiça Militar Estadual é em razão da pessoa. Daqui, pessoal, para a gente encerrar esse bloco, a gente extrai uma premissa importantíssima. E qual que é essa premissa? Civil não comete crime no âmbito, não comete crime militar no âmbito da Justiça Militar Estadual. Bacana? Civil não comete crime no âmbito da Justiça Militar Estadual, mas comete crime no âmbito da Justiça Militar Federal. Por quê? Compete à Justiça Militar Federal, né? Não precisaria nem falar, mas vamos enfatizar aqui, processar e julgar os crimes militares. Então pensa o seguinte, a gente está falando em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte tem o 12BI. Lá no 12BI, passou ali atrás ali, tem uma vila militar também, que é um lugar sujeito à administração militar. Passou lá 2 indivíduos lá, viu uma bicicleta do Exército, né? Patrimônio, tem até a logomarca do Exército lá. A bicicleta do Exército. Falou assim, essa bicicleta tá dando bobeira aqui, o sentinela tá vacilando. Eu vou pegar essa bicicleta e levar para casa, vou subtrair essa bicicleta. Corajoso, né? Corajoso, mas tem gente que é corajosa para fazer tudo nesse mundo. Esse indivíduo foi lá e subtraiu, furtou uma bicicleta dentro do 12BI, sendo essa bicicleta ainda patrimônio do Exército Brasileiro. Esse civil, esse paisano folgado, ele comete crime militar? Cometeu crime militar. Isso é crime militar.
beleza? Agora vamos pegar o mesmo fato aqui na Academia de Polícia Militar, aqui no Prado, Belo Horizonte, né? São 2 quartéis semelhantes aí, vamos dizer assim. Mesma coisa, tem uma bicicleta lá da PM, da Bike Patrulha, as cores heráldicas lá da Gloriosa. Passou aqueles mesmos 2 indivíduos, viram aquela bicicleta, sentinela estava lá bodeando, aqueles 2 ratos lá, quer dizer, aqueles 2 cidadãos em conflito com a lei, né, abençoados, foram lá e subtraíram aquela bicicleta, corajosos também. Levaram aquela bicicleta lá para a casa deles. Eles cometeram crime militar? Não. Eles cometeram crime comum, crime de furto. Crime de furto. Vão ser conduzidos para a delegacia de polícia civil comum. Beleza? Porque civil não comete crime militar no âmbito da esfera estadual. Essa é a premissa que a gente extrai aqui desses 2 artigos da Constituição. Vamos encerrar esse bloco e até o próximo bloco. A minha continência a todos. Que Deus abençoe.